Vocês já pararam pra pensar em quantas vidas existem e passam? Vidas com arcos gigantes, mentes brilhantes que nunca vão ter o devido conhecimento. Esse pensamento ficava muito na minha cabeça quando eu ainda era CLT e pegava ônibus. E via pessoas com pressa indo pro centro, pessoas rindo olhando pro celular e até mesmo pessoas tristes. Todas têm algo em especial que não vai ser explorado, e isso é triste. E eu acho que os criadores de Hora de Aventura pensaram nisso quando eles estavam fazendo o desenho. Diversos personagens que foram citados de forma superficial, ou até mesmo personagens que nunca tiveram nenhum holofote sequer tiveram sua chance de dar as caras em algum momento. Aqui nesse canal a gente já falou da Shoko, que é uma das personagens mais sombrias e bem escritas desse desenho, e quase ninguém se lembra dela. E indo nessa linha, eu lembrei de uma dessas histórias. A história de como um homenzinho de gelo e um cão de fogo me ensinaram o poder de um obrigado. Em meio às diversas montanhas gélidas que cercam O, era de se esperar que diversos tipos de vida surgiriam. E nesse vídeo a gente vai acompanhar nem Finn e nem Jake, nem qualquer outro personagem meramente citado pelo seriado. A gente vai acompanhar um golem de neve no seu cotidiano normal. Esse episódio começa mostrando essa criatura de neve acordando e tendo a sua rotina matinal padrão. Ele acorda, se limpa, faz a sua skincare e, claro, toma o seu café da manhã. Uma pera e nozes que ele come como se fossem sucrilhos, pelo menos é o que parece. A rotina dessa criatura consiste em dormir e comer, o que eu esperaria de um golem de neve. Eu digo isso porque logo após comer, ele vai comer mais, mas então ele nota que ele não tem mais peras. E aqui, meus amigos, nós vamos à primeira quebra de rotina desse episódio. E se vocês querem saber, esse episódio inteiro vai se basear nisso. Sair da zona de conforto, mas a gente já fala disso. Ele coloca o seu colar de madeira, ele ficou parecendo o rolo da Turma da Mônica com isso. Tendo colocado o seu cachecol de madeira e a sua bolsinha, ele vai às compras. Vulgo pegar o seu carrinho e sair da floresta da volta da sua casa. O objetivo de hoje é completar sua listinha de compras. Durante essa caminhada, ele ainda vai acabar vendo uma mini treta entre o Rei Gelado, o Finn e o Jake. Basicamente, o Rei Gelado roubou os sanduíches dele, se prendendo nessa armadura impenetrável. E o Finn e Jake querem quebrar a armadura pra pegar ele e pegar os seus sanduíches de volta. E sim, essa é aquela subtrama padrão de Hora de Aventura, que acontece em conjunto com a trama principal. E eu achei legal essa rima. Normalmente, em Hora de Aventura, a trama principal é do Finn e do Jake, mas aqui eles são a subtrama. Isso foi maneiro. Pra conseguir pegar peras não congeladas, o Golem de Neve precisa chegar ao fim da sua floresta de neve. A floresta de neve dele faz divisa com um literal vulcão, o que é meio contraditório. E enquanto ele tá catando pera pro seu próximo café, uma família de cães de fogo aparece. E essas coisas são hostis. E cara, esses lobos nem precisam atacar o Golem de Neve pra acabar com ele. O calor que eles emitem só de estar perto já seria totalmente letal pro Golem. Ele entende esse perigo, tenta se defender e acaba sendo atacado. A sorte dele é que eles se bateram numa árvore, e a neve que tava na árvore acabou espantando os cães. Dado esse ataque, ele vai pegar a rodinha do seu carrinho, que tem um cão mordendo, ele joga o cãozinho fora, arruma o carrinho e vai embora. Nesse dia aconteceram duas coisas ruins: a quebra de rotina e a briga derivada dessa quebra de rotina. Mas isso não aparece abalar o Golem de Neve. Ele tá feliz. Quando ele chega em casa, ele nota que um dos cãezinhos acabou ficando pra trás, foi esquecido pela família. O Golem coloca ele em cima de uma árvore e segue rumo até em casa. Estamos no fim do dia e algumas coisas ruins aconteceram, mas nem por isso o Golem tá triste. Ele tá normal, mais um dia normal. E por mais aleatório que seja, isso me lembrou um pouco da minha rotina CLT. Eu sei que parece meme colocar CLT no meio dessa conversa, mas eu consigo relacionar muito a personalidade desse Golem com a de alguém que tá sempre atolado de problemas, mas que não tem o que fazer a não ser resolver eles. Isso é triste, mas é a realidade de muita gente. E, bom, é quando ele se senta no sofá para descansar daquele dia que o real problema dá as caras. Aquele cãozinho tinha seguido ele até em casa. Esse cãozinho não é hostil, mas o Golem não quer ir por perto por dois motivos. O primeiro é óbvio, um cão de fogo não pode ficar perto de um Golem de neve. São polos inversos. Isso jamais daria certo. O segundo motivo é mais pessoal. O Golem de neve não gosta de ninguém. Ele é um ser sozinho. Muito provavelmente, ser um Golem de neve fez ele um ser muito frágil. E isso fez com que ele tenha se distanciado de tudo e todos. E ele se acostumou com isso. Ele quer essa solitude, aparentemente. Ele coloca o cãozinho num palito e joga ele fora. E quando ele fecha a porta, ele ouve o cãozinho chorando. É óbvio, o cãozinho tá passando frio do lado de fora da casa. Quando o Golem vai lá averiguar, ele pensa em levar o cãozinho de volta pro reino dele. Só que ele ficava um pouco longe dali, e o sol já tava pra se pôr. Deixar o cãozinho do lado de fora pra morrer de frio ou se arriscar e ainda fazer algo que você não quer, o Golem não consegue ser o cara mal dessa vez. Ele concede espaço na casa dele pra aquele cãozinho. E aquele cãozinho vai fazer da vida daquele Golem um inferno por uma noite. Ele simplesmente não consegue ficar quieto e acaba ateando fogo em boa parte da mobília do Golem. E como é que o Golem responde? Prendendo ele com uma pedra e tentando alimentar ele. Eu quero fazer uma observação aqui. Nesse tipo de mídia que mostra uma pessoa solitária e quieta e uma outra pessoa feliz e alegre, a pessoa solitária tende a ser rabugenta 100% do tempo, até enfim se amolecer no final.
final, ou não. Aqui com o Golem de Neve não é assim. Inicialmente a gente lê ele da seguinte forma: um personagem que se isolou por escolha própria de tudo e todos, porque sim, ele é solitário. Só que lá no primeiro ataque a gente possa ter uma outra visão. Ele não gosta de companhia, tanto por gosto pessoal, quanto por medo de se machucar, afinal ele é um ser muito frágil. Mas agora, nesse momento, onde ele tenta dar uma pera pro cãozinho, quando ele tenta cantar uma música pro cãozinho, tudo pra animar ele, a gente entende que não, esse Golem se isolou só por medo mesmo. Talvez ele realmente goste de companhia. E por que eu tô falando talvez? Vocês já vão entender. Depois de horas fazendo palhaçada pra entreter aquele cãozinho, o Golem consegue ninar o cachorro, botou o bicho pra dormir. O Golem tá se apegando demais a esse cãozinho, e ao que parece, o cãozinho tá se apegando a ele também. O Golem pode estar se apegando a esse cãozinho, mas ele ainda tem um objetivo a cumprir pela manhã. E sinceramente, por mais rasa e simples que essa cena seja, eu sempre fico triste olhando. Pela manhã, o Golem não demora muito na sua missão de levar o cãozinho até o seu lar de volta. Provavelmente pela primeira vez na vida dele, ele passa da divisa da floresta dele com a área de fogo. O que mais me deixa pensativo sobre tudo isso é que o Golem tinha plena ciência do perigo que o fogo era pra ele. Ele sabia que podia derreter só de chegar perto, e sabia que os cães, pais do cãozinho, certamente seriam hostis com ele, mas ele foi mesmo assim. Quer dizer, ele sabia que poderia voltar sem vida disso, mas ele ainda assim foi, pelo cãozinho. Isso é pra vocês terem uma ideia do que uma companhia pode fazer com alguém solitário. Ele escala as montanhas daquele vulcão, muito provavelmente perdendo 1 kg por minuto ou até mais. Tudo com uma mão, afinal ele tava usando a outra pra segurar o cãozinho. Em certo momento, o banco que ele tava levando o cãozinho quebra, e o cãozinho fica lá embaixo, muito perto das chamas. Mas nem por isso o Golem desiste. Ele desce e pega aquele cãozinho com a mão. Vale lembrar que o cão em certo momento tinha lambido o dedo dele, e isso fez com que o dedo tivesse derretido. Máximo respeito pro Golem. Ele é o real MVP aqui. Quando eles enfim saem do meio das chamas, é assim que o Golem se encontra. Totalmente flácido, murcho, coitado, capenga, xoxo em frangalhos. Cariano, faz um projetinho com ele, por favor. Mas depois de tudo isso, ele consegue entregar o cãozinho de volta pra sua família. E como era esperado, a família dele não entende que, ó, esse cara aqui salvou o filhote deles. Pra família do cãozinho, o filhote deles voltou e um intruso tá junto com ele. Essa cena é triste porque, apesar do Golem tá feliz em ver o cãozinho com a sua família, o jeito que ele olha me faz parecer como se ele quisesse isso também, uma família. Mas esse pensamento não dura muito, porque logo ele é expulso de lá. No fim, o Golem de Neve consegue voltar em segurança pra sua casa. O Finn e o Jake conseguiram quebrar a armadura do Rei Gelado e estão comendo sanduíches. E quando a gente vê essa cena, a gente pode notar ao canto que o Golem se sentou numa árvore. É estranho que ele não foi pra casa dele, ele só se sentou, triste por ter perdido um amigo. A gente, desculpa. Eu sou uma pessoa extremamente solitária. Eu não tenho amigos na vida real. Então ver um personagem lidando com a solidão dessa forma realmente quebra meu coração. Quando ele se senta, ele nota um movimento e barulhos estranhos vindo de um arbusto. Era a família de cachorros. De primeiro momento parece que eles vão cobrar ele de alguma coisa, mas no fim não era isso. Eles apenas trouxeram o cãozinho de volta, pra eles se verem uma última vez. O sentimento de amizade era mútuo, vinha do Golem e do cãozinho. Vocês têm casa bonita e muito legal. A primeira vez que eu vi esse episódio, eu não ironicamente fiquei com um nó na garganta. Solidão é uma coisa complicada, gente. Tem gente que ama estar sozinho. O que é o meu caso. Estar na solitude da minha casa em completo silêncio é terapêutico pra mim. Mas tem momentos que eu simplesmente preciso sair. Isso acontece quando eu paro de estar sozinho e começo a me sentir sozinho. E ver um personagem parecido, que rima com isso, me faz ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Aqui o nosso querido Golem teve um final feliz. Quer dizer, ele tá quase virando uma poça, mas ele tá gostando. Essa visita do cãozinho no fim do episódio é bem mais do que uma afirmação que a amizade dos dois foi mútua. Isso aqui é o mais puro e belo gesto de gratidão ao Golem por tudo que ele fez. Ele quase se sacrificou para devolver o cãozinho em segurança. Essa cena final é o cãozinho entendendo isso do jeito dele e dizendo obrigado. Obrigado é o meu episódio favorito de Hora de Aventura, e eu acho que os motivos estão bem óbvios. Eu me identifico muito com o Golem de Neve. Eu sempre fui uma pessoa extremamente solitária, mas de uns tempos pra cá, algumas experiências que eu tive em coletivo, ir no shopping, sair pra ver o mar, ou só conversar, começaram a me questionar se eu realmente gosto de ser solitário, ou se eu sou solitário porque é mais fácil. Façam amigos e aproveitem a companhia deles, se isso tá ao teu alcance, povinho. Eu queria fazer esse vídeo há um tempo, só precisava esperar o melhor momento pra isso, e, bom, eu fiz. Eu espero que tu tenha gostado. Comentem ideias de vídeos pra gente. E como sempre, a gente se vê na semana que vem, meus amigos. O meu nome é Ipe e tchau.